Querido povo de Deus, querida comunidade, recebei o Espírito Santo. Estas palavras foram ditas por Jesus logo após enviar os seus discípulos em missão como igreja. E completa Jesus: a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Este trecho da palavra de Deus sintetiza aquilo que celebramos nesta solenidade de Pentecostes, a festa do Espírito Santo como dom de Deus para unir a humanidade. Na segunda leitura hoje, nós ouvimos que todos nós formamos um único corpo em Cristo Jesus. E isso é possível pela ação do Espírito Santo em nós, como nos disse a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Paulo reconhece que existem muitos dons diferentes, muitos carismas, mas isto não deve fazer de nós inimigos, pessoas que fiquem disputando para saber qual dom ou qual carisma é mais importante, sentindo ciúmes sobre aquilo que o outro é capaz de fazer. Muito pelo contrário, para o mundo em que vivemos, é importante que cada um de nós assuma o seu papel. Para a igreja que frequentamos, é importante que cada um de nós assuma a sua responsabilidade. Todos nós somos importantes para Deus. O que cada um de nós sabe fazer é importante para o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando você se abre à ação do Espírito Santo e se deixa unir efetivamente ao corpo de Cristo, assumindo a sua missão, você é muito importante para cumprirmos a missão da igreja nesta terra. Diante disso, alguém pode perguntar: qual é a missão? Qual é a nossa missão enquanto igreja? Iluminados pelo Evangelho desta solenidade, podemos dizer que recebemos de Jesus a missão de perdoar pecados. Mas antes que entremos em uma linha de pensamento rigorista, é preciso entender qual é a compreensão de pecado aqui. Digo isso porque, por vezes, nós crescemos aprendendo dos mais velhos que o pecado é algo que faz mal apenas a nós mesmos. Com isso, acabamos chamando de pecado ou focando as nossas atenções apenas em pecados relacionados a atitudes que pareçam prejudicar apenas a nós. Em geral, as pessoas estão muito atentas, muito focadas nos pecados que afetam a sexualidade. O grande problema disso é que acabamos deixando de lado a atenção para o pecado que preocupou Jesus, a ponto de enviar o Espírito Santo para auxiliar os seus discípulos. O pecado da desunião. Por isso, diante daquela comunidade ali reunida, ainda abalada pelos acontecimentos pascais, Jesus envia o Espírito Santo para auxiliar-lhes na missão. E lhes fala sobre perdoar pecados. A comunidade dos discípulos de Jesus deveria ser o lugar do perdão. E leia-se perdão aqui como acolhida. Todos os que quiserem ser perdoados devem ser perdoados. Esta é a missão da igreja nesta terra. Congregar pessoas, unir pessoas por meio do perdão. Esta é a nossa missão enquanto igreja. E vejam, não apenas a nossa missão enquanto padres de administrar o sacramento da reconciliação, que é a confissão, mas aqui trata-se de algo mais amplo. É a missão da comunidade, ser o rosto misericordioso e perdoador de Deus neste mundo. E você, que talvez possa ter se afastado em algum momento, devido a algum dissabor na própria comunidade de fé, algum desentendimento
algo que você viu e não gostou. Saiba que também é missão sua ser o rosto perdoador de Deus na comunidade de fé. Até porque onde o Espírito Santo habita, deve-se lutar sempre pela unidade. Perdoe quem precisa ser perdoado. Não porque a pessoa mereça perdão, mas porque você é instrumento do Espírito Santo neste mundo, é canal do perdão. A verdade, queridos irmãos e irmãs, é que em uma vida comunitária nem sempre falamos a mesma língua. Por isso, estes ruídos atrapalham constantemente a comunicação na comunidade. O que este domingo de Pentecostes quer nos mostrar é que o único capaz de nos dar força para romper estes ruídos que nos atrapalham é o Espírito Santo. Ouvimos a primeira leitura hoje, o espanto causado naquelas pessoas de diversos lugares diferentes, que falavam idiomas diferentes, mas que conseguiam compreender a mensagem dos discípulos de Jesus. A pergunta que eles se faziam era: como era possível que compreendessem aquela mensagem? A resposta é muito simples: por meio da ação do Espírito Santo, que impulsionava aquela comunidade a não apenas falar verbalmente, mas a amar. A linguagem do amor é a linguagem do Espírito Santo que deve imperar entre nós. Neste domingo de Pentecostes, a liturgia te convida a ser canal da ação do Espírito Santo no mundo. Quando você encontrar alguém na rua, seja canal do Espírito Santo. Transmita o amor por meio de boas atitudes. Quando você for à venda, fazer uma compra, seja canal do Espírito Santo na vida de quem te atender, tratando bem quem te serve. Ao chegar à sua casa, seja um canal do Espírito Santo, observando aquilo de bom que as pessoas de seu lar fazem e, por meio destas coisas, promova a unidade entre vocês. Não seja rude, não seja ignorante, não seja impaciente, mas ame as pessoas que Deus colocou em sua vida. Assim, você está sendo um canal do Espírito Santo neste mundo. O Espírito Santo habita em você. Portanto, seja um canal dele neste mundo.